Agora vamos lá, vamos entrar aqui na parte de um pouco da teoria, que isso aqui é importantíssimo que nós saibamos. Olha só, nós temos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, que é os números quando a gente aprende a contar, beleza? Depois a gente vai para onde? Os inteiros, onde temos os negativos e os positivos. Vimos agora há pouco que esses naturais, senhores, eles estão aqui dentro, ó, dos números inteiros, ó, nessa região positiva. Beleza? Então, daqui eu tiro o quê? Que o natural, o primeiro conjunto que a gente estuda, que ele pertence a quem? Aos inteiros. Por quê? Porque os natural estão dentro dos inteiros. E agora a gente vai ver que tanto o natural como os inteiros, eles fazem parte dos números racionais. Mas como assim isso aqui entrou... O que foi que entrou diferente aqui nos números racionais, que a gente acabou de ver? A gente viu que pode entrar quem? Frações. E agora também pode entrar quem? Números fracionários, ou números decimais. Olha só, mas como é que esse aqui vai estar aqui dentro? Muito simples, senhores. Olha só essa situação aqui. Isso aqui é um número natural? Não, porque número natural não pode ser escrito em forma de fração. É inteiro? Até poderia ser, ó, se ele tivesse um sinal negativo, né? É inteiro? Sim, posso pensar como inteiro, mas aí eu vou dizer ele é inteiro só por causa do sinal? Não, porque inteiro não existe fração. Então ele é considerado aqui um número racional. Mas será que esse número racional ele pode ser inteiro e ele pode ser natural, sendo que ele não pode ser escrito em forma de fração? Mas nós temos que lembrar o que é uma fração. Fração é uma divisão. Não é isso? Fração é uma divisão. Então eu vou lá e divido. Ó. 4 dividido por 2. Dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Observe que esse resultado deu menos 4 dividido por 2. 2. Olha o que foi que ele gerou? Menos 2. Menos 2 é o que, senhores? Inteiros. Então, sim, o inteiro está dentro do racional. E isso quando a divisão ela for exata. Então, se eu tenho uma fração e a divisão ela for exata, ela pode gerar um inteiro ou ela pode gerar um natural. Entendeu? Essa é a lógica. Certo? Então, vamos falar aqui um pouco de reta numérica. Né? A gente tem a reta numérica dos naturais, 0, 1, 2, 3, a setinha significa que é infinito, né? Aí nós temos, por que eu botei o zero vermelho? Porque é a origem da reta. Né? Nos inteiros nós temos para a direita os positivos, que não precisa eu botar o sinal de mais, que eu sei que ele é positivo. Para cá, 0, 1, 2, 3, ó, observe, na teoria dos conjuntos, são os próprios naturais. E para cá nós temos os negativos, né? Como é que isso vai funcionar dentro dos números racionais? Observe o seguinte, 0, aí pode ter mais 1, mais 2 e tal. Para cá também é a mesma situação, só que agora você me questiona, professor, onde é que tem uma fração? Senhores, esse número natural aqui, ele pode vir de qualquer tipo de fração que o resultado é 2, o que é fração de divisão. Olha só, esse número natural eu poderia muito bem escrever ele em forma de número racional. De que forma? Um exemplo aqui, ó, 10 sobre 5 e dizer que ele pertence a esse ponto bem aqui, ó. Aí, ó, 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Então, querendo ou não, eu posso identificar na minha reta numérica agora números racionais, desde que eles possam ser escritos em quê? Em forma de fração. Quando ela é exata, ela pode gerar o quê? Lembra? Quando a divisão é exata, ela pode gerar natural ou pode gerar inteiro. Por exemplo, quando é que uma fração vai gerar um número inteiro? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Menos 6 dividido por 3, ó. 6 dividido por 3 é 2, ó, o sinal de menos. Então, observe, e querendo ou não, eu escrevi esse menos 2 em forma de fração. Então, esse número inteiro, ele está na forma o quê? Na forma de número racional. Por quê? Porque a divisão é exata. Mas no caso, quando a divisão ela não é exata, que ela gera um número decimal, aí sim é onde a gente, talvez vocês tenham algum tipo de dificuldade.
Porque nós vamos aprender o seguinte. Olha só. Senhores, pense, eu vou dizer que aqui esse conjunto, esse ponto bem aqui, ele está representado por 1 sobre 2. Ah, mas como é que eu sei que ele vai ficar do lado positivo ou do lado negativo? Senhor, primeiro, aqui tem sinal de menos? Não, então ele não pode ficar do lado negativo. Ele vai estar aqui no positivo. Mas como é que eu sei que ele está aqui entre o número natural 0 e o 1? Senhores, é muito simples. Olha só, você tem R$1. Divide para 2 pessoas, você vai ter quanto? 0,50. Então, observe que entre o 0 e o 1 existe quem? O 0,50. Do mesmo jeito que entre o 0 e o menos 1, vem aqui, ó, é o mesmo número, ó. Porém, ele vai ser o quê? Negativo. Então, se aqui tem o mais 0, ó, não existe o 1, existe o menos 1. Não existe o 2, existe o menos 2. Então, a mesma coisa vai ser para cá, ó. Se existe o 0,50, aqui existe o menos 0,50. O que é que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Eu vou até apagar isso aqui, porque aqui era só a forma de demonstração, né? Para mostrar para vocês o quê? Que existe a reta dos naturais, a reta dos inteiros, ó, mas esses naturais, ele pertence ao conjunto dos inteiros, ó, para a parte positiva. Vimos que o natural e os inteiros, eles estão dentro de que conjunto? Dentro do conjunto dos números racionais, desde que, viu que o número 2 eu posso escrever em forma de fração? Posso, porque a divisão é exata, 10 por 5, 2. Aqui, ó, o menos 2, menos 6. Existem vários números em forma de fração que geram 2, entendeu? Por exemplo, 20 dividido por 10, 4 dividido por 2, infinitas possibilidades, desde que a divisão seja exata. Ó, agora a gente começou a entender como é que essa fração ela gera um decimal, né? E aqui nós temos, ó, 1 dividido por 2 deu 0,50. Onde é que está a fração 1 sobre 2? Entre o 0 e o 1, porque ele é a metade, ó, que é a metade de R$1, 50 centavos. Eu estou relacionando a dinheiro porque talvez fique mais fácil, viu? Senhores, dentro dos números naturais, o que existe é 0, 1, 2, 3. Acabou. Inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1. Agora, dentro dos números racionais, senhores, dentro desse intervalo aqui, do número 0 até o número 1, existem infinitos números. Como assim, professor? Olha só, vamos pegar esse número, vamos pegar isso aqui, fazer um zoom. Vamos aumentar ele, ó. Vou botar esse intervalo aqui, ó. Como se aqui fosse o 0 e aqui fosse o número 1, ó. Aqui, esse pedacinho, eu só estou escrevendo de quem? De 0 a 1. Olha só quem é que pode ter aqui no meio. O 0,5. Então, pode existir quem? O 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Pois é. Vocês estão entendendo que nesse pedaço, olha o tanto de número que existe. Ah, professor, então só existe esse daí? Não. Imagine do 0 até o 0,1. Existem outros números, ó, que é a metade, sempre que é a metade, ó. Não, 5. Olha só. Então eu não vou botar mais 0,5, porque a gente já está usando aqui, ó, do 0 até quem? Até o 0, aqui foi do 0 até o 1. Metade é 0,5. Agora eu estou usando só daqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Olha o que pode existir? 0,05. Então, ó, vai existir o 0,06, o 0,007 e assim por diante. Senhores, dentro de um intervalo de dois números naturais ou de dois números inteiros, podem-se existir infinitos números racionais. Porque os números racionais, ele não se resume apenas em 0,5. Senhores, o 0,5, ele pode ser escrito de infinitas maneiras. Ó, o 0,5, para vocês terem ideia, se eu perguntasse para vocês quanto é isso aqui em dinheiro, talvez vocês iam errar dizendo que é 5 centavos. Não. Seria 50 centavos. Como não tem a necessidade de botar o 0 ali, ó, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Não vai alterar nada, ó. Entendeu? Ó.
é a mesma coisa de eu estar escrevendo desse jeito, ó. Viu? Então, tenham cuidado. O grande propósito dos números racionais é a gente entender onde devemos escrever esses números decimais e as frações dentro de uma reta numérica. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês onde é que eu poderia escrever esse número aqui na reta numérica, eu digo assim na prova: localize 3 meios na reta numérica. Olhando para ali, daquela forma, em forma de fração, é impossível. Aí vocês têm que saber o que foi que eu falei no início da aula. Que fração é divisão. Se ela é uma divisão, ela vai gerar ou uma divisão exata ou uma divisão não exata, né? Então vamos ver. Olha só, vamos pegar aquele 3, aquela fração lá, 3 sobre 2, identificar ela na nossa reta numérica. O que é uma fração? É uma divisão. 3 dividido por 2, pegue R$3 de vida para 2 pessoas. Talvez de cabeça você não precisa nem fazer calcular, né? Você já sabe que é 1,50. Mas vamos lá, 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Para 3 solta 1. Aí 1 não dá para dividir por 2. Embaixo 0, vírgula. 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Observem o seguinte, que 3 sobre 2, que está na forma de fração, né? Que está na forma de fração, para mim identificar ele na reta numérica, senhores, só tem como eu fazer isso se eu dividir. E eu dividi e descobri que 3 sobre 2 é 1,5. Aí você me pergunta, onde é que fica 1,5 aqui? Eu acabei de dizer que do 0 até o 1 existe o 0,1, 0,2. Então, do mesma coisa, do 1 até o 2 vai existir quem? O 1,1, o 1,2, o 1, sempre que é a metade. Aí vocês têm que lembrar que sempre quem é que está aqui no meio. Quando a gente pensa em meio, a gente tem que pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui do 0 do número natural. Porque o entendimento de vocês fica mais fácil. Do 0 até o 10, quem é a metade? É 5. Então, sempre a metade de do número natural de do número inteiro é o 5. Preste atenção. Calma. Porém, nós já estamos falando em número... Aí você vai dizer, meu Deus, o 5 fica no meio do 0 e do 1. Não. Porque agora nós estamos falando em quê? Números decimais. Quem é que está à esquerda? 0. Bota a vírgula. Quem é que está à esquerda? 1. Quem é que está por negativo é o contrário. Quem é que está à direita? Quem é que está à direita? Então vamos ver o raciocínio. Quem é a metade de 0 e 1? 0,5. Quem é que está no meio do 1 e do 2? 1,5. Quem é que está no meio do 0 e do menos 1? O menos 0,5. Quem é que está no meio de menos 1 e menos 2? O menos 1,5. Então, observe que isso aqui, a fração, eu consigo identificar ela na nossa reta numérica, desde que ela esteja em forma decimal ou na natural, lógico, né? Porque se eu tivesse a seguinte situação, localize na reta numérica 6 sobre 6. Olhando assim é impossível, mas sabemos que 6, isso aqui é uma divisão. Não esquecer que fração é divisão. E essa divisão ela pode gerar um número natural ou ela pode gerar um número decimal, né? 6 dividido por 6, olha só. 6 sobre 6 em forma de fração na nossa reta numérica representa que número natural? O número 1. Então eu poderia escrever 6 sobre 6 aqui, ó, sem problema nenhum. O 1,5, eu não identifiquei ele aqui, ele representa quem? Aqui, ó, a nossa fração. 3 sobre 2. Então, o princípio de números racionais é isso, né? Sabemos que eles podem ser escritos na forma de fração ou na forma decimal.